Direito Administrativo. Aula 21. Agentes administrativos. Servidor público, primeira parte. Regime estatutário. Os servidores públicos são regidos por leis, conhecidas como estatutos. Tendo em vista a autonomia político-administrativa, prevista na Constituição, cada entidade federativa pode criar a sua própria lei, o seu próprio Estatuto de Servidores. Vamos utilizar como apoio a Lei 8.112 de 90, que rege os servidores públicos federais. Essa lei, tal como os demais estatutos, pode sofrer alterações. É firme a jurisprudência no STF, segundo a qual não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, se o estatuto muda, essa alteração se aplica a todos os servidores, respeitados os direitos adquiridos. Veja o exemplo. A Lei 8.112 de 90, originalmente, previa licença-prêmio por assiduidade. O servidor ganhava 3 meses de licença, se ficasse 5 anos sem faltar nenhum dia. Em 97, a Lei 9.527 acabou com essa licença, transformando-as em outra licença. Aquele servidor que já tivesse ultrapassado 5 anos de assiduidade, tinha direito adquirido. Os demais, não podem alegar que a lei continua sendo a anterior para eles, pois não há direito adquirido a regime jurídico. Cargo público. Espécies. Um cargo público pode ser vitalício, efetivo, ou em comissão. A vitaliciedade significa que o ocupante do cargo só o perde por decisão judicial transitada em julgado. É o que ocorre com magistrados e membros do Ministério Público. A efetividade significa que só se perde o cargo nas hipóteses do artigo 41, parágrafo único, da Constituição, decisão judicial transitada em julgado, decisão após processo administrativo, ineficiência. O cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. Assim, o ocupante do cargo pode perdê-lo a qualquer momento. Basta a decisão da autoridade competente. É o caso dos ministros de Estado e de assessores parlamentares. Os vitalícios e os efetivos têm acesso ao cargo através de concurso público. Concurso público. No caso de cargos escalonados em carreira, como é o caso de delegados de polícia, magistrados, defensores públicos, o concurso só é necessário para a classe inicial. Classe é cada degrau da escada. A escada inteira é chamada de carreira. O acesso às outras classes, aos outros degraus da carreira, ocorre por promoção. Não pode haver promoção de uma carreira para outra. Por exemplo, um policial civil não pode ser promovido a delegado, porque são carreiras distintas. A realização de concurso público é obrigatória, para atividades permanentes ou previsíveis. Assim, não pode a administração fazer contratação temporária para atividades que ela desempenha normalmente, como a educação, a limpeza urbana, a segurança pública, a realização de pesquisas socioeconômicas, desenvolvimento de projetos especiais, atendimento de emergências provocadas por intempéries. Quando o servidor público fez concurso para um cargo, e está desempenhando as funções de outro cargo, tem direito à diferença de remuneração, em caráter indenizatório, enquanto esteve em desvio de função. Isso para não ocorrer locupletamento pela administração. O edital do concurso deve fixar o prazo de validade. Pode ser prorrogável uma única vez, pelo mesmo período fixado no edital. O prazo máximo é de 2 anos. O concurso pode ser de provas, ou de provas e títulos. Não é possível concurso só de títulos. Exemplos de títulos: pós-graduação, mestrado e doutorado. O concurso pode se desenvolver em várias fases. É possível que o edital limite a quantidade de candidatos que passem para a fase seguinte. É possível a abertura de um novo concurso, durante o prazo de validade do concurso anterior. Deve ser respeitada a ordem de classificação do concurso anterior, até o final de sua validade. No âmbito federal, é proibido abrir um novo concurso, durante o prazo de validade do concurso anterior, em virtude do Estatuto do Servidor. Os requisitos que alguém deva atender para ocupar o cargo, devem ser especificados por lei, e nunca somente pelo edital.
Mesmo assim, esses requisitos devem ser justificáveis, em razão das atribuições do cargo. Por exemplo, é justificável que se exija altura mínima para o cargo de bombeiro, mas não para o cargo de assessor jurídico. A súmula 686, do Supremo, trata desse assunto. O preenchimento desses requisitos deve ser verificado na data posse, e não na data do concurso. Para a magistratura, deve ocorrer na data da inscrição. Por determinação constitucional, em todo concurso público devem ser reservadas cotas para deficientes físicos. A nomeação deve ser alternada. Nomeia-se um não deficiente, um deficiente, outro não deficiente, outro deficiente, etc. Para que o edital seja impugnado por mandado de segurança, o dia inicial do prazo é a data da publicação. É possível controle judicial sobre a legalidade de um edital, mas não sobre o critério utilizado para a correção de questões. Concurso público inexigência. Não é necessária a realização de concursos públicos para os seguintes cargos. Veja: provimento e investidura. São dois conceitos muito próximos. Provimento é o ato administrativo pelo qual se preenche cargo vago. O provimento se dá com a investidura, que é o reconhecimento oficial da parcela de poder público necessária e suficiente para o regular desempenho das atribuições do cargo. Portanto, com a palavra provimento, estamos nos referindo ao ato de ocupar, preencher um lugar. E com a palavra investidura, nos referimos ao ato de conceder a alguém poderes para algo. Provimento. Requisitos básicos. No âmbito federal, esses requisitos estão presentes na Lei 8.112 de 90. Quanto à nacionalidade brasileira, a distinção entre natos e naturalizados só pode ser feita pela Constituição, e não por lei. Quanto ao gozo dos direitos políticos, necessário saber que há algumas situações de perda ou suspensão desses direitos. Veja aí. Provimento originário e derivado. Provimento originário ocorre quando se estabelece um vínculo original com a administração pública. A única forma de provimento originário é a nomeação. O provimento derivado ocorre quando o servidor já tinha algum vínculo anterior com a administração. São suas espécies: promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Nomeação é necessária para cargos efetivos, ou em comissão. É possível que o servidor em comissão seja nomeado para o exercício de outro cargo, acumulando as atribuições, mas optando pela remuneração de apenas um deles. Assim, se em um município, a mesma pessoa ocupa os cargos de chefe de gabinete do prefeito, e secretário de administração, terá que optar por uma das remunerações, embora acumule as duas funções. Segundo o STF, o concursando que foi aprovado dentro do número de vagas oferecidas no edital, tem direito adquirido à nomeação. A nomeação é ato discricionário quanto ao tempo. Ou seja, a administração nomeia quando for mais conveniente. Deve ser realizada dentro do prazo de validade do concurso. Deve ser obedecida a ordem de classificação. Como vimos, a nomeação ocorre tanto para cargo efetivo, quanto para cargo em comissão, embora este último não dependa de concurso público. O conceito de efetividade não se confunde com o de estabilidade. A efetividade se refere ao cargo. É uma característica do provimento do cargo, que o distingue do cargo em comissão. A estabilidade é a garantia constitucional do servidor público estatutário de permanecer no serviço público. Nem todos os efetivos são estáveis, como é o caso dos servidores que ainda estão desempenhando estágio probatório. Promoção é o movimento ascendente dentro da mesma carreira, com acréscimo de vencimentos e de responsabilidades. Requer a participação em cursos de formação e aperfeiçoamento. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada após inspeção médica. Só será aposentado por invalidez, se não puder ser readaptado. É chamada pela doutrina de provimento horizontal.
Isso porque não pode haver acréscimo, nem redução de vencimentos, embora as atribuições possam variar, para ficarem adaptadas à nova situação do servidor. Não havendo vaga aberta, o servidor entrará em exercício como excedente, até que uma desocupe. É como se ocupasse um cargo virtual, não criado por lei. Reversão está definida no artigo 25 do Estatuto dos Servidores Federais. É necessário ter conhecimento literal dessas normas, não só sobre reversão, mas sobre todo o Estatuto, já que em concursos, costuma ser cobrado conhecimento da letra da lei. Aproveitamento é o retorno ao serviço ativo, do servidor que se encontrava em disponibilidade, e foi aproveitado. Então, para saber o que é aproveitamento, necessário também ver o conceito de disponibilidade. A disponibilidade é o mecanismo criado para solucionar o conflito entre dois direitos: o direito do servidor à estabilidade, e o direito da administração em se organizar. Se por um lado, o servidor que adquiriu a estabilidade não pode perder o cargo, por outro lado, a administração não pode se tornar refém dessa estabilidade, a ponto de ficar engessada em sua estrutura. Ela tem o direito de extinguir o cargo, alterar sua estrutura organizacional, para se adaptar a novas situações. Dessa maneira, quando o servidor é estável, e seu cargo é extinto por lei, ou declarado desnecessário, ele é posto em disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Fica como que no banco de reservas, esperando ser convocado. Essa convocação para entrar em campo, é justamente o aproveitamento. Esse aproveitamento deve se realizar em cargo semelhante àquele anteriormente ocupado. A administração deve realizar o aproveitamento de forma prioritária, antes de realizar concurso para aquele cargo no qual o servidor foi aproveitado. Reintegração. Nos termos do artigo 28 do Estatuto do Servidor Federal, a reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Se o cargo tiver sido extinto, ficará em disponibilidade. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou posto em disponibilidade. Recondução. Para o artigo 29 do Estatuto, é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Decorre de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, ou reintegração do anterior ocupante. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Revisão. Nessa aula, vimos que a Constituição permite que cada ente da Federação possa editar seu próprio estatuto. E também pode alterá-lo, pois o STF entende que não há direito adquirido a regime jurídico. Vimos que os cargos públicos podem ser vitalícios, efetivos, e em comissão. Estudamos normas sobre os concursos públicos, e sua inexigibilidade. Finalmente, vimos as diversas espécies de provimento de um cargo público.